queria conhecer um pouquinho de você, como a sua história com marketing dentro da fisioterapia, até você chegar nessa parte do marketing associado à fisioterapia e o empreendedorismo. Tá, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Aline Xavier, sou fisioterapeuta cardiopulmonar, formada já há 12 anos pelo IFRJ. Assim como muitos colegas, eu comecei na terapia intensiva. Trabalhei dando plantões em alguns outros hospitais. E por 10 anos, né? Trabalhei com terapia intensiva. E o insight do empreendedorismo veio de forma muito recente. Veio fazem mais ou menos 4 anos, que é exatamente o tempo do meu filho, né? Eu tenho uma criança, um bebê lindo aí de 4 anos. Legal. A trajetória com o empreendedorismo, ela veio da necessidade de ser mãe, ser fisioterapeuta e ter tempo. Porque para quem trabalha com terapia intensiva vai me entender que tudo que a gente não tem é tempo. Entendo, São exatamente. 12, 24, 36, 48 Eu horas de sou plantão. entendo perfeitamente. Exatamente. Foram 10 anos e justamente na época que eu engravidei do Benício, eu trabalhava em 3 hospitais. Eu dormia na minha casa 2 noites. Então, uma angústia muito grande durante a minha gravidez era como que eu ia encaixar uma criança na rotina de uma plantonista. Sim. Eu já atendia pacientes, eu já tinha alguns pacientes, mas eu, assim como muitos colegas, entendia o atendimento domiciliar como um extra. Era aquele dinheiro que eu juntava para viajar, aquele dinheirinho que eu juntava para fazer para uma festa, comprar uma roupinha, enfim. Era o dinheiro do supérfluo. Eu não via aquilo como algo que poderia ser de fato o meu sustento. Então foi quando o Benício nasceu que eu olhei para minha vida e falei, vai ter que mudar, porque eu preciso ter tempo e ter dinheiro para criar essa criança. Então foi daí que surgiu essa veia empreendedora e onde eu comecei a buscar mais aprender sobre marketing, sobre vendas, sobre gestão, que são coisas que de fato a gente não aprende na faculdade. É verdade. Eu acho que isso que falta, principalmente na nossa graduação, né? Às vezes a gente tem tanto saber técnico e não aprende como lidar, às vezes, em captar pacientes de uma forma mais do marketing mesmo, né? Que em outras graduações a gente costuma observar, né? Sim, a fisioterapia, assim como outras áreas da saúde, acredito eu, ainda é muito técnico. A gente é formado para ser o profissional que cuida por amor. Né? Fisioterapia por amor, medicina por amor, enfermagem por amor. Sendo que não é bem por aí. Nós somos prestadores de serviço. E como prestadores de serviço, a gente precisa aprender a vender o nosso peixe. O cliente, ele não vem até nós porque ele foi com a nossa cara. O cliente, na maioria das vezes, ele não te pergunta qual a sua qualificação técnica. Ganha o cliente quem sabe se vender melhor. Isso é para manicure, para padeiro e para fisioterapia. Então, quando você vai na padaria comprar um pão, você não quer saber se aquele padeiro tem anos de experiência. Você entra muitas vezes ou porque o pão é muito gostoso ou porque aquela padaria te chamou a atenção pela apresentação dos produtos, pela disposição, pelo cheiro. Então, são formas de captação de cliente. E dependendo do cliente que você quer captar, existe uma forma de comunicação, existe uma estratégia, coisas que a gente não aprende, obviamente, na faculdade, que deveria, na verdade, né? Aprender Deveria. a se vender como prestador de serviço. Perfeito. Eu selecionei algumas perguntas aqui para você. Claro. Inicialmente, eu queria falar sobre o cenário da fisioterapia em 2026. Hoje a gente fala muito que a fisioterapia mudou. Na sua visão, como está o mercado de fisioterapia hoje, em 2026? Mudou em que sentido? No sentido geral, assim, com relação aos profissionais que levam, eles estão preparados para o mercado relacionado ao marketing? Eles têm essa expertise? Eles usam a rede social a seu favor? Ou você acha que não? Sim. Pensando no contexto de quando eu me formei, né? Quase 12 anos atrás, talvez os meus professores, em comparação com hoje. Hoje a gente tem a internet muito mais acessível do que a gente tinha há algum tempo atrás. Então, eu acredito que a galera que está se formando já tem essa visão meio que abrangente
de que o marketing ele é importante, porque tem se falado muito sobre isso. Acho que nos últimos 5, 6 anos tem se falado bastante sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre usar a internet a nosso favor, para divulgar serviço, para divulgar a fisioterapia, né? Acho que depois da pandemia isso ficou muito mais claro e evidente. As pessoas depois da pandemia começaram a consumir mais rede social e, consequentemente, isso trouxe benefícios para a nossa profissão. Eu acho que a grande questão do marketing hoje, né, e da galera que está se formando, são duas, na verdade. Uma é que a rede social, da mesma forma que ela é muito importante e ajuda bastante, ela também cria um campo de comparação muito grande. Então, os colegas formam agora e acham que já vão começar ganhando 10 mil reais, não querem comer o feijão com arroz que a gente comeu para ganhar experiência. Então, a gente vê um bando de recém-formado que acha que fazer um ensaio corporativo, botar uma roupa bonita, vai fazer ele ganhar bem. E não é isso. Não é isso. Não adianta você ter uma capa bonita, você saber se apresentar, você saber vender o serviço, quando chegar na hora você não saber fazer o seu trabalho. Porque fazer o seu trabalho, você vai aprender com a experiência. Então, a gente tem uma galera recém-formada que não quer comer o arroz com feijão. Quer já sair sentando. Exatamente. Então, a gente tem o pró e tem o contra. Então, assim, o marketing, ele tá sendo mais, assim, a galera tá vendo mais o marketing dentro da fisioterapia, dentro da área da saúde, creio eu, como um aliado, né, para se vender, para se comunicar, para demonstrar o valor do serviço, mas isso também gera um padrão de comparação. Então, assim, pô, por que a Aline ganha isso, o Picarine tem isso e eu não tenho? Então, a pessoa acha que só pode começar a atender se tiver os mesmos materiais que eu tenho, se tiver a mesma postura que eu tenho, quer ganhar o que eu ganho. Só que são 12 anos em comparação a 3 meses de formada. A gente tem que entender essas limitações. Acho que esse é o pró e o contra, talvez. Exatamente. Eu acredito também que a gente tem que entender o atual cenário que a gente está, os perfis de pacientes mudaram. Eu acho que é importante a gente entender também isso, né? Então, assim, depende, assim, o que você diz, assim, como o perfil de paciente mudou, assim. O cardiopata continua sendo cardiopata. Só que hoje a gente precisa... Então, procurar a gente. Então, hoje a gente precisa entender que, assim, os idosos, assim como os adolescentes, consomem muita rede social. Tempo. Ócio. A gente tem uma população envelhecida hoje com muito mais saúde, porque já de muito tempo tem se falado que o uso de atividade física é importante para a manutenção da saúde. Então, você vê cada vez mais idosos em atividades. E por isso, né, divulgando mais saúde, cada vez mais joviais. Então, acredito que isso facilite o acesso. Só que o marketing ele não envolve só a rede social. Eu acho que aí é a grande questão. Quando a gente fala de marketing e empreendedorismo, são várias nuances que englobam a captação de cliente, a fidelização do cliente, as estratégias de venda, as estratégias de comunicação, online, offline. Então, assim, o paciente hoje não é qualquer balela que convence. É muito comum ainda, né, esse paciente chegar até você por indicação direta. Principalmente se a gente falar de uma população idosa. O que o médico fala, ele compra. Mas se a gente fala de uma população mais jovem, a rede social... Oi? Acho que travou. Hugo? Oi. Oi? Tá. Oi. Então, assim, se a gente falar de uma população mais jovem, a rede social ela é um portfólio. Então, assim, quero saber quem é o Hugo. Deixa eu ir lá no Instagram dele. Deixa eu ver se eu vou com a cara dele. Deixa eu ver do que ele fala. Deixa eu ver se ele me passa segurança no que ele está produzindo de conteúdo ali na internet. Então, assim, a gente precisa entender a internet como um portfólio. Um lugar para a gente falar sobre o que a gente faz, mas aqui não é o nosso currículo. Então, a gente precisa entender que, dependendo do público que a gente vai atender, não é aqui no Instagram que a gente vai conseguir captar. E aí, entender a sua área de atuação, entender como se comunicar com o seu público, acho que é o pulo do gato do marketing dentro da fisioterapia. Perfeito. Dentro do marketing ainda na fisioterapia, muitos fisioterapeutas dizem, eu odeio marketing. O que você costuma responder quando escuta isso?
Eu não costumo ouvir muito odeio marketing, não. Eu costumo ouvir assim, ai, não gosto de botar minha cara no Instagram. Eu tenho medo de aparecer também. Eu tenho medo de Para aparecer, eu não vender, gosto de eu tenho que botar aparecer. minha cara lá no Instagram. Não sou assim. Também. Isso eu já ouvi algumas vezes, principalmente dentro do programa de mentoria, né? Quando a gente fala sobre divulgação de serviços. E aí o que eu falo é o que tem se falado muito. Não tem como vender serviço sem estar ativo em rede social. Você não precisa virar blogueiro, mas você precisa aprender a se comunicar. Ter uma foto que apareça o seu rosto de forma clara, ter uma bio do Instagram bem direcionada, deixando claro o que você faz e o que você vende ali. Ter pelo menos ali as 3, 6 primeiras fileiras do Instagram, deixando claro o que você faz, quem é você, quem você atende. É o básico da comunicação. Então, não é que você precise estar todo dia aqui blogueirando, mas é importante que você tenha uma comunicação clara. E Como eu efetivo. falei, o Instagram é um portfólio, então vamos supor que a pessoa nunca me viu na vida e alguém falou assim, vai na Aline que ela é muito boa. Jogou meu nome no Instagram, me achou. Tem nada, tem foto de 2 flores e uma planta. Por quem é essa pessoa? É verdade. Sei nem qual é a cara dela, vou receber ela na minha casa para me avaliar. Aí, vamos supor que a pessoa tem recebido 2 nomes, aí entra lá no nome do Hugo. Aí o Hugo tem a comunicação clara, deixa claro, gosta vídeo, fala com a autoridade. Quem que vai me passar mais confiança? Uma pessoa que eu nem vi a cara ou uma pessoa que eu olhei ali, imagino que manje do assunto, porque fala com autoridade. Então, assim, o Instagram ele é nosso portfólio. A gente precisa, assim, não é que muitas vezes o cliente não vem daqui, mas é aqui que o cliente para, ele decide. Sim. E você acha que no nosso tempo atual, ele substituiu o cartão de visita, que antigamente a gente usava muito cartão de visita, né? Sim. Entre esse marketing, cartão de visita, Instagram, tem muita gente que tem... Eu conheço profissionais que ainda são resistentes ao Instagram e preferem mais o cartão de visita, deixar lá em alguma recepção, em algum lugar. O que você acha disso? Eu acho que um não exclui o outro. Sim. São coisas completamente diferentes. Quando a gente fala de marketing, a gente tem que entender que existe marketing online e o marketing offline. Elaine está aqui na nossa live, foi minha mentorada. Ela sabe que na mentoria eu falo disso o tempo inteiro. Existem estratégias de marketing online e estratégias de marketing offline. Para quem e para quê, depende de onde você está. É o que eu falo. A comunicação sobre o marketing é o quê? É você deixar claro o que você faz, aonde você for. Então, o que engloba o marketing online? Presença no digital. E o digital envolve Instagram, envolve Google, envolve ter um site, ter uma página, deixar claro e acessível. Entender que a internet veio para aproximar. Então, você joga lá no Google, fisioterapeuta no Rio de Janeiro, e o seu nome não está lá, eu não vou te encontrar, não sei quem é você. Eu só vou te encontrar se você estiver ativo na rede social. Então, o marketing online, ele é importante, não deve ser ignorado. Porém, o marketing offline, principalmente para quem é de cidade pequena, ainda é o meio mais eficaz de se captar pacientes. Você tem um cartão de visita, você está na fila da padaria e você está falando lá, a pessoa, tô com uma dor na lombar. Nossa, mas por que você está com dor na lombar? Você puxa uma conversa, vai, volta, vai, sou fisioterapeuta, me liga. Já faz um network ali no offline mesmo. Exatamente. Então, o marketing offline não pode ser ignorado. O cartão de visita, você deixar claro por onde você anda, o que você faz. Então, se você vai na manicure, você deixa claro que você é fisioterapeuta, que você atende determinado público. Vai fazer com que aquela manicure, se ouvir alguém falando, tem a Elaine aqui, indica ela. Então, assim, um não exclui o outro. O marketing ele não é só estar no digital. O marketing envolve um conjunto de ações do seu dia a dia que vão, caso juntas, vão se comunicar e deixar claro o que você faz, o que você vende e para quem é o seu serviço. Perfeito. Bom, aí vem uma dúvida aqui. Existe diferença entre fazer marketing e se vender de forma antiética? Onde muita gente se confunde. Você usar o marketing, mas... Quando que começa a ser antiético o marketing? Acho que sim, né? Existem questões legais. Então, assim, quando você vende um serviço do qual você não é expert, eu já acredito que você já teve agindo de má fé. Então, assim, pós-pandemia, por exemplo, a gente viu o surgimento de vários fisioterapeutas respiratórios, de pessoas que nunca nem trabalharam com respiratória na vida. Para ser antiético.
né? Você assumir um paciente no qual você não tem capacidade técnica de atender simplesmente porque você soube se vender melhor. Mas isso eu acho que é indiferente desse momento atual da fisioterapia. Isso sempre existiu, né? O colega que atende por oportunidade. Ah, surgiu oportunidade, eu vou lá. Vou lá por quê? Se não é a sua expertise, por que você não indica para o colega? Fora isso, é você falar mentiras para poder captar o paciente. Então, você aproveitar da ignorância do paciente para captar, para vender um serviço qual você não é capaz de atender, só porque você sabe falar bem, só porque você sabe se vender melhor. Você acaba entregando uma coisa que você não tem expertise naquilo e captando o paciente de uma forma antiética, né? Por isso que até eu falei isso no podcast com o Léo falou para mim, a gente tem que saber entregar, encaminhar mais para os nossos colegas, né? Não querer pegar tudo, agarrar tudo, né? Exatamente. O que eu percebo é que, assim, a maioria dos colegas, eles pensam assim, eu vou lá, vou ler, enfim, não é muito difícil. Aí saem fazendo respirão em todo mundo, como se a fisioterapia respiratória, no meu caso, se resumisse a isso. Isso eu vi bastante, principalmente pós-pandemia. Ou colega que tem dificuldade mesmo de enxergar valor no outro, de falar, olha, até aqui eu consigo ir, daqui para frente eu não consigo mais, vou te encaminhar para outra pessoa. Ou até mesmo de roubar o paciente de outro colega porque se vende melhor, falar mal do trabalho do outro colega, enfim. Existe uma série de ações que são antiéticas dentro da fisioterapia, isso indifere desse momento atual do marketing, ou seja, da divulgação de serviços. Acho que a gente precisa falar mais sobre isso. E ter mais união também, né, dos profissionais, né? Porque quando a fisioterapia se une, acho que traz mais valorização profissional, de forma geral. Não, isso é um fato. É quando a gente entende o nosso valor como profissional, a gente não deprecia o trabalho do outro, a gente não explora o trabalho do outro, tem muito colega também explorando o trabalho do outro. Então, assim, a gente precisa se unir como classe para crescer junto. Quando um vence, todo mundo vence, né? Perfeito. Agora, dentro do marketing online, o que realmente funciona? Falando de redes sociais, o que realmente funciona para fisioterapeuta em 2026 e o que já funcionou, mas não funciona mais? Olha, não sei o que já funcionou, mas não funciona mais. Eu acho que toda estratégia de comunicação é uma estratégia de comunicação. Depende para quem você fala. Mas hoje a gente tem uma plataforma mundial que poucos fisioterapeutas sabem utilizar a seu favor, que é o Google. O Google é simplesmente a principal plataforma de busca do mundo. A gente vê muito colega ali, tem às vezes o Google Meu Negócio, mas não mexe, não dá muita importância, ou nem tem. Quando a gente quer um determinado serviço, onde a gente procura? No Google. Como é que você não está lá? Por que você não está lá? Por que o seu nome não está lá? Por que você não dá importância para isso? Um Google Meu Negócio bem estruturado, de forma orgânica, sem fazer tráfego, já te coloca à frente de muitos outros colegas. Então, é uma estratégia que pouca gente dá valor. Prefere botar o nome lá no Doctoralha, que é tipo a mesma coisa, só que paga. O que você acha do Google Ads para essa estratégia do Google Ads? É a mesma coisa, né? O Google Meu Negócio, você faz o tráfego. Então, é isso que eu tô falando. Quando você estrutura o Google Meu Negócio de forma bem elaborada, até ele na forma orgânica, sem você pagar, ele já entrega. Perfeito. Exatamente, ele já entrega. Quanto mais avaliações tiver, quanto mais informações tiver. Então, toda vez que você atender um paciente, você der alta para o paciente, manda o link, pede para a família avaliar. Quanto mais avaliações, mais o Google entrega. Por quê? Porque gera autoridade. O Google entende que você não é um fake. Que aquele perfil não é uma empresa falsa, porque existem várias pessoas comentando e falando bem daquele serviço. Então, não é só lá e dar 5 estrelas, é dar 5 estrelas e comentar. Então, terminou um atendimento, terminou uma avaliação, vai lá, passa o link do Google para o paciente avaliar.
pede ele para fazer um comentário sobre o seu serviço, colocando o seu nome, o nome do seu funcionário, o nome da sua empresa, destrinchando o que foi benéfico. Se a pessoa colocou um comentário negativo, vai lá e responde o comentário negativo. A gente tem, às vezes, acha que Tem uma vou ignorar. Isso quer dizer o quê? Isso prova que você é antiético. Nem todo mundo vai estar satisfeito com o seu serviço, está tudo bem. Responde o comentário negativo de forma educada. O importante é movimentar. Quanto maior a movimentação, mais certeza você dá para o Google que a sua empresa é séria e mais o Google entrega de forma orgânica. Tem dinheiro para investir em fazer um tráfego? Melhor ainda. Para mais pessoas a sua empresa vai aparecer. Então essa é uma estratégia pouco utilizada, mas muito eficaz para a captação do paciente. Isso exclui ter uma página no Instagram? Não, porque, como eu falei, o Instagram é um portfólio. Então acontece muito de eu botar lá, fisioterapeuta em Niterói, apareceu o Hugo para mim. Não sei quem é muito bem o Hugo, vou botar o nome dele no Instagram. Procurei o Hugo no Instagram, vi do que ele fala, tá claro o que ele faz, ele trabalha com coluna, meu problema é de pulmão, pô, o Hugo não vai poder me atender. Eu não gasto seu tempo e não gasto meu tempo, mas já sei quem é você, gostei do que você faz, deixa você salvo. No dia que eu precisar de uma fisioterapia cardiopulmonar, no dia que eu precisar de uma fisioterapia de coluna, é você que eu vou procurar. Então, o Instagram, ele é um portfólio, ele é onde a pessoa vai fazer o checkmate. Foi com a tua cara, fechou. Isso quando a gente falando de macro. Quando a gente fala de um público mais jovem, um público que consome Instagram, por exemplo, quem trabalha com esporte, quem trabalha com ortopedia, é uma galera que consome bastante internet. Vale a pena o Google? Óbvio que vale. Se ela não conhece ninguém, se ela não tem nenhuma referência, o Google é onde ela vai procurar. Mas, se você fala o tempo todo sobre o que você faz, se você mostra os seus resultados, é muito mais fácil essa pessoa te achar pelo Instagram também. Porque ela bota lá, ortopedia no Instagram, fisioterapia ortopédica no Instagram, vai aparecer um Reels que você fez, vai aparecer um conteúdo que você fez, e aí ela pode olhar para você, sentir autoridade e fechar no seu serviço. Então, são duas estratégias que as pessoas pouco utilizam e que geram bastante resultado. Perfeito. Cátia fez um comentário aqui. Você acha que temos muitos cursos voltados para o nosso público? A maioria das pessoas não sabem qual o primeiro passo a ser dado. Ela perguntou se você acha que tem muitos cursos relacionados a isso, ao marketing da fisioterapia. Então, não vejo muitos cursos, não. Eu vejo... Não vejo, não. Sim, tem a mentoria, tem a minha mentoria, eu conheço outras pessoas que também estão fazendo mentoria agora sobre atendimento domiciliar, sobre marketing, enfim. Eu acho que o colega ele tem que entender o que funciona para ele. Qual canal de comunicação que funciona para ele. Graças a Deus que temos vários fisioterapeutas hoje falando, médicos, enfim, falando sobre marketing e empreendedorismo, porque é uma área em ascensão. A gente aprender a se comunicar, acho que é importante até para os próprios pacientes entenderem como o nosso serviço pode agregar e mudar a vida deles. Mas a estratégia depende do que você quer. Então, por exemplo, foi o que eu falei, tem uma colega aqui que participou da minha mentoria, a Elaine. Ela é de uma cidade pequena, aqui do Rio de Janeiro, e para ela, o público dela, geriatria, não consome tanto internet. É um público um pouco mais, com menos acesso. Então, o marketing offline, para essa galera, funciona muito melhor. Então, se você faz uma mentoria muito ampla, um curso muito amplo de captação, onde as pessoas vão falar de posicionamento, de bota uma roupa legal, de bota não sei o quê, e se vende, que você tem que ser caro, ela não vai comunicar nada com o público dela. Vai gerar até afastamento, porque a galera vai olhar e falar, não tenho condições de pagar, não vou. Então, quando você você quer atingir um determinado público, você tem que aprender a se comunicar com aquele público. Então, se você trabalha com uma galera que tem um poder aquisitivo um pouco menor, você vai desleixado? É óbvio que não. Você tem que ir bem arrumado, você tem que ir cheiroso, você tem que ir bem apresentado, com seu material bem apresentado. Por quê? Porque essa galera já está acostumada a ser maltratada. Aí no restaurante receber um tratamento ruim. Aí no médico ser tratado mal pela secretária. Aí no mercado ser tratado como nada. Então, se você entrega o mínimo, que é uma educação, uma roupa alinhada, chegar na casa do paciente com material bonito, o paciente vai falar assim, nossa, sou importante. Então você já cativa ele num lugar de carência, de nossa, esse fisioterapeuta tá me entregando isso, e ele devolve. Você chega na casa dele, ele tá já, no dia seguinte, ele já tá arrumado, porque ele devolve isso para você. Ele já te recebe de outra forma.
Se você chega, né, com uma postura de muita autoridade, você afasta, porque ele não vai conseguir nem falar para você o que ele sente, porque vai ter medo do que você vai responder, de você achar ele ignorante. Então, tem forma de se comunicar, de falar, de como chegar, de como fidelizar para esse público. Agora, se você vai atender um público mais, não, Aline, eu quero atender a galera Zona Sul, Rio de Janeiro, galera de alto poder aquisitivo, você tem que ter conteúdo para entregar. Você não pode chegar com conteúdo raso, porque não é uma galera ignorante. Eu, por exemplo, atendo ela. É muito comum chegar na casa do paciente para atender e o paciente já ter lido todo o manual da Abrela. Todo. Eu já chego, as perguntas são extremamente específicas. Se eu não fosse especialista no tema e titubeasse para responder, acabou. Não ficava com o paciente. Não é o básico que você vai entregar. Então não adianta chegar lá com uma roupa bonita. Você tem que ter conteúdo, não é qualquer coisa que você fale que vai vender. Então você tem que ter autoridade sobre o tema que você vai atender. Você tem que ter uma postura diferente. É uma galera que gosta de ser bem tratado, que gosta de exclusividade. Não dá para ficar no telefone, não dá para chegar lá batendo rasteirinha. Não dá. Isso gera afastamento. Ele vai enxergar você como numa condição de subserviência. Ele não vai enxergar você como um fisioterapeuta que está indo ali para resolver o problema dele. Então, depende com quem você quer se comunicar. Então, assim, existem muitos cursos. Existem muitas mentorias falando sobre isso. O que vai me ajudar de fato? Você precisa entender. Você precisa estar ali no lugar onde a pessoa vai realmente te ajudar a se comunicar com o público que você quer acessar. E isso só vai acontecer se ela entender a sua dor, o seu momento, a sua região. Porque existem várias estratégias, mas nem tudo serve para todo mundo. Show de bola. E para quem está começando agora, você acha que o Instagram seria uma prioridade ou você acha que teriam mais outras estratégias de outras plataformas que eles poderiam estar utilizando? Para quem está começando agora. Não entendi, desculpa. Para quem está começando agora, tipo, recém-formado, acabou de se formar, o que você acha? O Instagram seria uma prioridade para esse recém-formado ou teria outras estratégias que a gente poderia estar utilizando com esse fisioterapeuta recém-formado, que acabou de sair da graduação? O Instagram, o Google, ele serve para todo mundo, obviamente. Então, assim, óbvio que você precisa estar no Google, óbvio que você precisa estar no Instagram, óbvio que você precisa aprender a se vender. Você só precisa entregar o que você está prometendo, para você não virar um fake. Então, não é porque você acabou de formar que você não possa vender o seu serviço. É óbvio que você pode vender o seu serviço, desde que você atenda aquilo que você tem know-how para atender. O que eu geralmente... Eu estou com uma mentorada agora que ela formou no final do ano passado. Qual foi a primeira tarefa dela? Vai experimentar, vai fazer treinamento profissional. Não adianta você fazer um Instagram bonito, se vender como um profissional top, chega lá você não saber entregar o básico. Não é entrar numa pós-graduação, é ter experiência, é ter vivência. Então, o que eu vejo muito acontecer é isso que a gente falou no início da live. A galera se forma, acha que é fazer um ensaio corporativo, criar uma página maneira no Instagram, pagar uma agência de marketing para fazer uns posts bem trabalhados, e não é isso que convence mais. Não é isso mais. Hoje em dia, os carrosséis, esses posts muito bem elaborados já não funcionam. O que funciona é isso aqui, ó, o tete-a-tete, é conversar. O seu cliente sentir que pode ter acesso a você, que pode conversar com você. Então, esses vídeos menos elaborados, vídeos de conversa, de vídeos que você fala assim, então, você tem um problema de coluna, você sente isso, 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 isso. Eu vou te ajudar fazendo isso, 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 isso. Então, ele precisa entender que você sabe qual é o problema dele, quais os sintomas que ele tem e que você pode resolver o problema dele. Isso não acontece no carrossel. Então, é óbvio que o recém-formado ele pode começar a se vender, desde que ele venda aquilo que ele sabe fazer. Tem que dominar aquele assunto que ele está se propondo a ser autoridade naquele assunto, né? Exatamente. Não há marketing bem feito que sustente um péssimo atendimento. Opa, travou de novo. Voltou. Então vamos lá. Agora, presença digital fora das redes sociais, você chegou a me falar, no marketing offline também você falou pra gente. Vamos falar agora organização e gestão do negócio. Qual é o maior erro de organização que você vê nas clínicas ou nos atendimentos autônomos? Dinheiro que entra é o dinheiro que sai.
Se você ganha 20 mil e sai 20 mil, tu não lucrou nada. Então, o que eu percebo é que as pessoas querem, né? O que eu vejo isso na prática, né, com os mentorados. As pessoas querem começar a atender depois que já tiverem tudo na mão. Uma coisa que eu sempre falei na mentoria: primeiro o dinheiro entra, depois ele sai. O básico, bem feito, funciona. Então, a galera quer ganhar 20 mil e gastar 20 mil. Esquecendo que, para você ir até o seu paciente, tem um deslocamento, tem o seu almoço, tem o estacionamento que você paga, tem o Uber que você pega, tem o seu tempo de... tem o seu lanche, tem a nota fiscal que você emite. Esquecendo disso, né? Então, os 150, 200 reais, 250 que você cobra pelo seu atendimento, não é isso que você ganha. As pessoas acham que de 250 a 250. E como você chegou na casa do paciente? O paciente pediu nota. Se você é pessoa física, você paga 27,5%. Se você é PJ, você paga 4 a 6% por nota. Paciente... qual foi qual o seu custo de deslocamento? Será que vale a pena eu sair do interior do Rio para atender no Rio? Ah, mas eu cobro 300 reais. Mas e quanto tempo você demorou para se deslocar? Será que se você atendesse 3 pacientes perto de você, você não gastaria menos tempo e ganharia a mesma coisa? Então, assim, o grande gargalo, a galera, é achar que o montante é o que vai entrar. Não é assim que funciona. Tem que tirar tudo, porque vai gastar todos os... E exatamente, tirar o lucro e tirar o investimento. Assim, se você precisa, por exemplo, comprar um Power Brief, que custa na média de 700 reais, você precisa aprender a investir. Por exemplo, eu tenho hoje 3 pacientes. O quarto que entrar não entra no meu orçamento. O quarto que entrar é para eu investir em materiais, porque eu ainda preciso investir em materiais. Então, esse quarto paciente, consigo viver bem com 3? Então, esse quarto é para eu investir no meu Power Brief, para eu investir no meu EPAP, para eu investir num kit de elástico melhor, para eu juntar e comprar um carro e parar de ir de Uber. Enfim, essa gestão financeira eu acho que é o grande gargalo. A galera acha que o dinheiro que entra é o dinheiro que sai. E qual é a grande questão disso? Não tem o mínimo de gestão e não tem o mínimo de previsibilidade. O paciente morreu, acabou. Se tu gasta 20, se tu ganha 20 e gasta 20, o paciente morreu, tu perdeu 2. Agora tu gasta 20 e ganha 18. E aí, o que você faz com esses 2 mil que você tem de dívida e você não vai ter como pagar? Porque não teve aquela organização, aquele planejamento. Né? Exatamente. Isso sendo na clínica, sendo no atendimento domiciliar. A gente precisa profissionalizar, de fato, o atendimento domiciliar ou o atendimento em consultório. Porque as pessoas enxergam isso como um dinheiro fácil que entra. E não é bem assim. Você precisa tirar o seu lucro, o seu custo. Você precisa começar a pensar em investimento de longo prazo. Então, se você quer entendendo que, por exemplo, idosos morrem, idosos têm internação, idosos têm suas intercorrências, se você não faz uma reserva, se você não se organiza financeiramente para aquela falta, você é pego de calça riada. E aí não tem o que possa fazer. Porque a pessoa está sempre contando com aquele dinheiro sem se planejar, né? De certa forma. Não, exatamente. Por exemplo, qual é a grande questão da galera que quer migrar do hospital para o atendimento domiciliar ambulatorial? Trocar o certo pelo duvidoso. Nem o hospital é certo, você pode ser demitido amanhã. Pode acontecer alguma coisa, você sair amanhã. Improvisação, né? Muita coisa que é mais difícil de... E também não é tipo assim, ok, então eu vou pedir demissão amanhã e vou começar a investir em atendimento. Claro que não, existe um mínimo de organização. Então, se você quer começar a atender, quanto você ganha no hospital? Eu ganho X. Então, quando você estiver ganhando o mesmo X com atendimento, você sai do hospital. Tem que fazer uma jornada dupla, tem que fazer uma organização. Você vai sair do hospital quando você tiver 3 meses, 6 meses de reserva que possam suprir caso algum paciente desista, caso algum paciente venha a falecer. Eu acho que o grande gargalo é o financeiro. A galera olha o montante, acha que é aquilo que ganha, esquece de fazer... Sai gastando tudo. Só para gastar, é verdade. Exatamente. Quais pontos básicos um fisioterapeuta precisa organizar? Cortou, Bruno. Hugo, desculpa. Quais pontos básicos um fisioterapeuta precisa organizar para um negócio ser sustentável? Ser sustentado, financeiro e organização. Então, assim, pensando em organização, identificar qual paciente você quer atender, qual é o público que você quer atingir,
Que materiais você precisa utilizar para esse atendimento? Qual o seu custo médio mensal para esse perfil de serviço que você quer oferecer? Quanto você vai cobrar por isso? Então, a falta de organização é a grande questão, né? Quando eu abri a Briefcare, por exemplo, o nosso nicho era muito específico. Então, a gente deixou claro o que a gente fazia, a gente procurou parceria com pessoas, com médicos que atenderiam a nossa demanda, a gente investiu em materiais que melhorariam o nosso serviço e a gente fez reserva financeira para entendendo a variação de pacientes, entendendo que a gente trabalha com público idoso morre mais rápido do que um atleta. Então, estruturar, qual é o meu público? O que eu preciso fazer? O que eu vou oferecer para esse público? O que eu preciso de material para atender as demandas desse público? Quanto eu vou cobrar para que eu possa cumprir essas demandas e ter lucro? Quanto eu quero ganhar com esse atendimento? Às vezes eu percebo que as pessoas não sabem quanto cobrar porque não sabem nem quanto que elas querem ganhar pelo atendimento. Então, se você cobra 250, não é 250 que você está recebendo. Se você cobra 250 e você vai a pé para o paciente, você recebe 250. Se você cobra 250 e você precisa pegar 3 conduções para chegar lá, você está ganhando no máximo 150. Então, quanto você quer ganhar por atendimento? Quanto você acha justo pelo seu serviço? Quanto você vai separar para investimento? Quem você vai atender? O que você precisa para atender esse público? São essas perguntas. Tem uma pergunta da próxima pergunta. Por que fisioterapeutas cobram barato mesmo sendo bom para os profissionais? Medo. Eu acredito também que seja medo de não conseguir fidelizar o cliente, não conseguir um cliente, às vezes... Hugo, eu falo isso o tempo todo. Nem todo paciente é para você. Sim. Existem, pensando no mundo fora da fisioterapia, né? Pensando em loja de departamento. Existe a C&A e existe a Zara. Se você botar na ponta do lápis, a diferença de preço nem é tão grande. Mas tem gente que nem entra na Zara só por achar que a Zara é cara demais. A Zara baixa o valor dela por conta disso? Compra quem pode. Compra quem pode. Quem não pode, compra na C&A ou compra em outra loja. Então, o seu serviço ele não tem que ser para todo mundo e tá tudo bem. Você prefere atender 4 pacientes para ganhar R$400 ou 2 pacientes para ganhar o mesmo de R$400? São escolhas. Então, se você tem know-how, se você tem expertise, se você tem experiência técnica e você está cobrando abaixo do mercado por medo desse paciente não fidelizar com você, ou você está se comunicando errado, ou não sei o que está acontecendo. Porque você está atingindo o público que não pode pagar pelo seu serviço. É óbvio que nem todo paciente chega até mim e fecha, porque nem todo paciente tem condições de pagar pelo que eu ofereço. Porém, quem pode pagar tem a qualidade do atendimento que eu ofereço, a especialidade que eu ofereço. E tá tudo bem. A gente precisa parar de achar que a gente precisa barganhar valor com o paciente. A gente não tem que barganhar valor com ninguém. Isso não é feira, sabe? Obviamente que a gente tem que jogar com a realidade. Se você vai atender numa região onde as pessoas não têm poder aquisitivo para pagar R$300 numa consulta de fisioterapia, você não vai jogar esse valor, você não vai captar ninguém. Ah, mas eu sou muito bom, mas olha onde você está trabalhando. Então a gente precisa olhar, fazer uma pesquisa de campo, olhar onde a gente está atendendo, ver a renda per capita daquela população e ver como trabalhar com a realidade daquela população. Dentro daquela realidade, o quanto você quer ganhar por atendimento, quanto paga as suas contas, porque, obviamente, o custo de vida naquele lugar é um pouco menor. Quanto paga as suas contas, o que você quer ganhar. Então, isso tudo é entender o público que você quer atingir para saber quanto que você vai cobrar pelo seu atendimento. Mas barganhar valor por medo do paciente fidelizar é pura falta de estratégia. Perfeito. E na sua visão, cobrar barato ajuda ou atrapalha no longo prazo? Muito, atrapalha muito. Esses dias eu vi um vídeo que falava exatamente isso. O cliente que você dá mais desconto é que te dá mais trabalho. Também penso a mesma coisa. E o que você diria para o físico que tem medo de aumentar o valor e perder o paciente? Vai continuar trabalhando muito e ganhando pouco.
Tem É que uma escolha, é uma escolha. É uma tem que escolha. buscar, né? Você reconhecer o seu valor, né? Você Eu mesmo acho falou. que essa é a grande questão. Você só consegue passar valor se você reconhece o seu valor. Se você olha para você mesmo no espelho e não consegue enxergar valor em você, dificilmente o outro vai enxergar. E também tem que pensar que tudo comunica. Você também não pode cobrar R$ 300 pelo seu atendimento, chegar na casa do paciente sujo, fedorento, com a roupa amassada, com material velho, porque ele vai olhar e vai falar assim: Não vale isso, não tá. não está Exatamente. casando. O São valor do coisas. seu atendimento tem que estar em consonância com a apresentação do seu serviço. Preço é posicionamento. E às vezes tem detalhes que você muda no seu atendimento que já agregam valor. Às vezes, evoluções através de aplicativos. Eu conheci alguns aplicativos que ajudam para você mostrar que o paciente evoluiu ou não. Coisas que agregam valor no seu atendimento para você até justificar aquilo que você está sendo cobrado, né? Não, exatamente. E é uma justificativa que você não precisa falar. É sutil. Se você é pontual, se você chega na casa do paciente sempre alinhado, se você entrega um relatório de devolutiva de avaliação, se você sempre pede o contato do médico assistente para entrar em contato com a equipe, trabalhar de forma Detalhes, multidisciplinar, né? se você se comunica com a família e dá feedback, se o seu trabalho gera resultado, são detalhes que vão fazer o paciente fidelizar. Pode outro fisioterapeuta cobrar metade do valor, mas ele vai olhar e falar: mas ele não vai me entregar o que o Hugo me entrega. Não tem como. Então, a percepção de valor, ela não está só na forma que você, no valor que você fala para o paciente. A percepção de valor tem que estar em consonância com tudo. O preço que você cobra com a sua apresentação, com a apresentação do seu trabalho e com o resultado que você gera. Porque se você se apresenta de forma muito boa e você cobra barato, a pessoa vai desconfiar. Isso tudo só por isso? Estranho. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você cobra muito e não entrega pouco, o cara vai falar: pô, não tá valendo. Melhor pagar os R$ 100 ali do fisioterapeuta da esquina, porque vai ser a mesma coisa. Bom, dentro do seu trabalho, quais são as principais dores e dúvidas que os fisioterapeutas mais te trazem hoje? Como captar paciente? A grande dificuldade de todo mundo é como captar paciente. E essa dificuldade vem do medo do julgamento. As pessoas têm medo de vender o seu serviço e serem julgadas como mercenárias, como blogueiras, como qualquer outra coisa, porque está enraizado ali que a gente tem que ser fisioterapeuta por amor, que a gente não pode vender o nosso serviço, e não é bem por aí. O amor pela profissão não paga as nossas contas. Então, obviamente que quando a gente ama o que a gente faz, a gente entrega de forma melhor, né? A gente se Com dedica excelência, né? exatamente, se dedica em estudar, em entregar um bom trabalho. Isso é óbvio. Reciclar, se Mas, atualizar. Né? mas não é o amor que paga a conta. Então, o medo de julgamento, o medo de se expor, o medo é o que trava a galera. E aí a galera de fato não consegue captar. Então, assim, se você tem um bom, por exemplo, para quem é do hospital, se você tem uma boa convivência com a sua equipe do hospital e você consegue captar paciente de forma offline porque eles te indicam, ótimo. Ótimo. Mas será que no momento que você sair dali você vai conseguir sustentar isso? Ou você vai ter que ficar preso na jornada dupla porque a sua única fonte de captação vem dali? De repente, se você melhorar a sua comunicação no online, você se liberta dessa sua única fonte de captação. E você usa esses pacientes para se divulgar para outros possíveis pacientes. Então, as pessoas se limitam. E aí, essa limitação faz com que elas não consigam expandir. É o medo do novo, né? A pessoa se prende ao antigo e não. Que Eu acha falei que ele sobre isso pula. hoje. Me perguntaram na caixinha de perguntas, né? Assim, como é que foi o processo de saída do hospital? Eu falei: doloroso, mas libertador. Ninguém nasce empreendedor, gente. O processo é doloroso. Imagina, como eu falei, né? Meu start foi quando meu filho nasceu. Eu lembro claramente, quando eu iniciei o programa de mentoria, eu comecei a ter um mentor para me elucidar algumas questões, né, sobre empreender, como era. A mentoria, ela era só de empresários, não tinham fisioterapeutas. Tinha dono de salão de beleza, tinha dono de curso, enfim. E eu lembro que eu fazia as reuniões com meu filho no peito, assim, né? Porque
Eu chegava, botava o Benício no peito e eu olhava aquilo ali e ficava, gente, eu não vou conseguir fazer isso. Como é que eu vou largar? Como é que eu vou fazer? Isso não vai dar certo. E eu lembro que eu chorava. Eu ligava pro meu mentor e eu chorava e falava, isso não vai dar certo. Então, o medo do novo, ele não é só seu, ele é de todo mundo. Imagina, eu recém-mãe, mãe solo, um bebê no peito, sem ter o que fazer. Eu falei, se der errado, vai dar muito errado, porque eu não tenho a quem pedir, eu tô com um bebê aqui pra criar. Mas quando a gente estrutura, quando a gente tem base, quando a gente tem orientação, dificilmente dá errado. E o resultado é muito bom. É arriscar, saber arriscar também, né? Porque às vezes você fica no que ele for seguro e... Foi o que eu falei, obviamente. Eu demorei 2 anos entre a minha decisão de sair do hospital e eu efetivamente sair de todos os hospitais, demorou 2 anos. O filho tem 4. Então, assim, eu decidi. Eu voltei pro plantão com o Benício amamentando. Eu saí de um hospital, fiquei com um apenas. E nesse caminho eu fui começando a investir no meu posicionamento de imagem, na minha comunicação. Comecei a diversificar a minha renda, então era curso, era atendimento e era hospital. A empresa foi crescendo, os pacientes foram aumentando a demanda, eu consegui me organizar financeiramente, e aí eu saí efetivamente do último hospital e hoje eu vivo só da minha empresa. Então foi o que eu falei, não é decidir hoje, amanhã eu peço demissão. Tem estrutura, tem organização, não é da noite pro dia, não é uma decisão fácil, mas é possível. Ah, mas vai demorar, você demorou 2 anos, eu já tô há 3, eu já tô há 4. É melhor demorar 3, 4 do que você passar 10 anos e nada mudar. Você daqui 10 anos olhar para trás e falar, caraca, eu não fiz nada, eu tô no mesmo lugar, no plantão, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, eu não cresci absolutamente nada por medo. Bom, existe algum padrão de erro que você vê se repetindo entre os estudantes e recém-formados? Comparação. Perfeito. Comparação. Galera que acabou de formar quer se comparar com a galera que já tem anos de experiência. Em valores de precificação de serviço, em postura, em posicionamento. Então, a galera quer discutir caso sem embasamento. A galera quer cobrar o mesmo valor sem ter a mesma experiência. E aí, ou se frustra, ou entrega um atendimento ruim e acaba manchando o nome da fisioterapia. Isso já vi acontecer bastante. Tem que ter um certo cuidado com relação a isso, até para não acabar desvalorizando a profissão de forma indireta. Porque senão é assim, a fisioterapia não funciona. Eu já fiz 10 sessões e não funcionou. Aí o pessoal, não funciona. Fisioterapia paliativa, né? Tem muito... Vem uma moça aqui em casa, faz um negocinho, mas não adianta de nada. Exatamente. Isso já ouvi. Muito. Se você pudesse escolher uma habilidade fora da técnica para físio desenvolver hoje, qual seria? Comunicação. Aprender a se comunicar é a base de tudo. Ser intencional. Ser intencional. Ser intencional na roupa que você veste, no cheiro que você coloca, no tipo de cabelo que você coloca. Ser intencional na sua estratégia de comunicar, aonde quer que você vá. Eu costumo falar na mentoria que é isso. Você não é CPF, CNPJ. Você é uma pessoa só. Então, a sua comunicação ela tem que estar alinhada 24 horas por dia. Então, imagina se você encontra o seu paciente amanhã no mercado e você tá com o cabelo pro alto, arrastando o chinelo com a blusa rasgada. O que você vai passar pro seu paciente? Que imagem você vai passar pro seu paciente? Quero autoridade. Ah, mas eu tenho que andar de roupa social 24 horas por dia. É óbvio que não. Isso é alinhamento de conduta. Você precisa estar bem alinhado em todo momento. Obviamente, como é que você quer cobrar um valor X pelo seu atendimento se você anda todo desleixado, todo cacarecado? Então, aprender a se comunicar de forma intencional muda o jogo. Ser intencional, saber o que falar, onde falar, como vestir, como portar, para fechar negócio, para captar paciente, para entrar em determinados ambientes. Saber se conectar também com o paciente, como você está falando dele. Exatamente. Então, comunicação, para mim, é primordial. Perfeito. Agora vamos aos erros clássicos no marketing. Erros clássicos no marketing da fisioterapia. Quais são os erros mais comuns que você vê fisioterapeutas cometerem no marketing?
Não vou dizer que são erros, mas eu digo que não precisa. Você não precisa fazer dancinha de TikTok para captar paciente. Isso vai aumentar seu engajamento, vai aumentar sua visibilidade, mas não necessariamente vai te fazer ganhar mais dinheiro. Então, não precisa entrar em trend. Você só precisa ser intencional na sua comunicação. Não é que você não possa fazer, eu não vejo isso como um erro. Eu acho que depende do que o colega quer atingir. Se ele quer atingir o número de seguidor, eu acho ótimo. Quer dizer que se eu tiver 100 mil seguidores, eu vou ter mais clientes? Não necessariamente. Uma coisa não está diretamente ligada à outra. O seguidor só gosta de ver ali aquela dancinha, o conteúdo. Não, mas você pode ter mais visibilidade, isso é um fato. Se isso vai converter em cliente na mesma proporção, não tem como garantir. Mais visibilidade você vai ter. Agora, você precisa? Você não precisa, entendeu? Então, eu não vejo como erro, mas depende do tipo de comunicação que você quer ter. Exatamente. Copiar outros perfis atrapalha? Como encontrar um posicionamento próprio? Então, é o que eu falo. Você não pode copiar ninguém. Você pode se espelhar em outra pessoa. Então, quando você se espelha, você vê o que a pessoa fez, como a pessoa faz, traz isso para sua realidade, aplica e vê os resultados. Eu não acho errado você se espelhar em profissionais que você admira. Eu acho até um bom caminho, porque se você admira é porque essa pessoa está dando resultado. Melhor do que você ficar se espelhando em fisioterapeuta frustrado, só fala mal da fisioterapia e só vai te dar mau conselho. Então, acho ótimo. Você espelha, experimenta, vê o que funciona para você, mas coloca a sua identidade ali. Porque você só replicar o que o outro faz, sem colocar a sua identidade, sem colocar a sua marca, vai te deixar engessado. Vai te deixar engessado, exatamente. E aí não vai ter o resultado que você espera. Perfeito. Você já falou do medo de aparecer, né? Que é um grande bloqueio. E como vencer isso? Como que a pessoa poderia vencer esse medo de aparecer? Fazendo. Só vai lá e faz, né? Mesmo com medo, vai e faz. Mas o vídeo ficou péssimo. Poxa, assim mesmo. Eu costumo brincar, tem uma aluna minha, que agora trabalha até comigo na Brief Care, que ela fala que ela tá comigo desde a época que eu gravava vídeo com cara de cachorrinho. Eu gravava vídeo com cara de cachorrinho. Gente, eu só gravava. Eu não tinha intencionalidade nenhuma. Quando eu abri o meu Instagram profissional, foi em 2018. Foi assim que eu entrei no mestrado. Não, 2017. Estava estudando para a prova do mestrado. E aí eu ficava a madrugada toda acordada, cheia de Ritalina nas ideias. E eu ficava gravando um monte de coisa, estudando um monte de artigo, fazia resumo de artigo. E a minha comunicação era completamente bagunçada. Mas isso trouxe pessoas para o meu perfil. Pessoas o quê? Que queriam aprender como era a vida de alguém que estava estudando para o mestrado. Continuou, porque eu entrei para o mestrado e a galera continuou ali vendo. Então, assim, eu falava de qualquer jeito, com cabelo pro alto, botava um filtro de cachorrinho e falava, então, o artigo é esse, fez isso. Minha intenção não era vender nada. A minha intenção era só falar do meu dia a dia, da minha trajetória. Era como se fosse um blog. Isso trouxe gente pro perfil. Acadêmico, fisioterapeuta, pessoas aleatórias. Quando eu comecei a ser mais intencional, quando o objetivo era falar para fisioterapeutas, não dava mais para gravar vídeo com cara de cachorrinho. Eu precisava passar uma autoridade, passar uma seriedade. A minha comunicação teve que ser diferente. Não adiantava falar de resumo de artigo, eu precisava trazer do que o artigo falava e o que ele ia melhorar a vida, a conduta do colega. Então, tudo teve que mudar. Nessa, muita gente saiu, porque o perfil ficou chato. Sim. Mas muita gente também entrou. Você direcionou para o público e fidelizou o cliente. Exatamente, mas muita gente também entrou. Então, depende do que você quer comunicar, para quem você quer comunicar. Então, Aline, mas eu tenho medo de me expor. Só faz. Se você se sente mais à vontade com uma carinha de cachorrinho, faz com carinha de cachorrinho, para você vencer o medo. Mas a edição do vídeo ficou péssima e a sua é ótima. Faz péssima mesmo. Vai ter gente que vai olhar e vai falar, vai gostar do que você está escrevendo ali, do que você está falando, péssimo mesmo. Pessoas compram de pessoas. As pessoas gostam de sentir que estão conversando com você, que têm acesso a você. Então não precisa ser o vídeo mais trabalhado, você só precisa falar. Você só precisa trazer o conteúdo, você só precisa se tornar acessível. E acho que essa é a grande questão da galera.
Tem medo porque se compara com o outro que faz um vídeo com uma edição maravilhosa e não é bem por aí que funciona. Aí que tá o fio do gato, é a comparação. E todo mundo começou de baixo. Se você vê um blogueiro, às vezes, que tem milhões de seguidores, se você vê o primeiro vídeo dele, é completamente diferente de um vídeo dele atual. Mas ele começou, né? Eu vou te falar que o meu Instagram, eu que mexo. Todo mundo pergunta, quem é que mexe no seu Instagram? Eu falei, por isso que é aquela bagunça toda. Que eu que mexo, eu que edito, eu que falo. Porque toda vez que alguém edita, pra mim, não fica do meu Não tá jeito. legal. Não tá, não tá do como eu quero Tá falar. faltando alguma coisa. Então, quem compra o meu serviço, quem compra o curso, gosta da minha forma de comunicar. Não adianta eu falar, boa tarde. Não, 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 não. Não é com essa pessoa que eles querem falar. Então, assim, só faz. Tem que ter um conteúdo trabalhado? Acho bom, acho ótimo. Mas quando eu fizer ensaio corporativo, não precisa. Você não precisa ter um ensaio corporativo, você não precisa ter vídeos com grandes edições, você só precisa ser claro. Fazer com que a pessoa entenda quem é você, o que você faz e como você pode mudar a vida deles. Perfeito. Agora, um conselho final que você deixaria. Se você pudesse dar um conselho direto para quem está começando agora como fisioterapeuta, qual seria? Não tenha medo de ser você, de entregar o que você tem, de expor o seu serviço. O campo de atuação da fisioterapia é gigantesco, tem espaço para todo mundo. Pessoas compram de pessoas. Há quem vai se comunicar com você, com a sua forma de trabalhar, com aquilo que você está entregando. E há quem vai olhar para mim e vai falar, nossa, que mulher chata, não quero fazer fisioterapia com ela. Então, não se compara com o outro. Não tenha medo de ser você, de deixar a sua marca, de deixar o seu legado dentro da fisioterapia. Vai lá, bota a cara a tapa, se especializa, entrega o seu melhor, porque vai ser sucesso. Perfeito. E para quem já é formado, mas se sente travado profissionalmente? Muda. Depois de 10 anos, depois de 8 anos eu não mudei a rota, muda. Ninguém é engessado. Há quem queira mudar de área, há quem queira mudar de profissão e há quem apenas não aprendeu a vender o próprio serviço. Então, se você está num ciclo de pessoas que te travam, muda de ciclo. Se você anda se aquele ambiente te faz mal, sai daquele ambiente. Se aquela área da fisioterapia já não te preenche mais, procure uma outra que te preencha. Se a fisioterapia já não te preenche mais, procura uma outra área que te faça feliz. Mas eu acho que ninguém merece viver frustrado dentro de uma profissão. Eu já trabalhei em hospitais quando eu era bem mais novinha. E eu lembro que eu falava dos meus sonhos, dos meus projetos. Foi na época que eu estava estudando mestrado, que eu estudava em qualquer lugar. Eu estava no plantão, estava na hora de almoço, eu estava lendo alguma coisa. Então, as pessoas ficavam, besteira, já tive empresa, não dá em nada, vai falir. Já fiquei da aula, dei aula em não sei quantos lugares. Isso aí é mó marmelada, é mó peixada. Aqui, ó, aprendi a filtrar. Entrou aqui, saiu por aqui, eu só fui fazendo o meu e acabou. Então, assim, existe profissional frustrado que vai querer te derrubar, só muda o ciclo, sai de perto dessas pessoas, esteja perto de pessoas que têm algo para te agregar e que pode te levantar, exatamente. Perfeito. Bom, show de bola. Acho que é isso. Você queria deixar mais alguma coisa? Não, agradeço o convite, assim, foi bem legal quando a Kátia e vocês vieram falar comigo. Eu acho um tema super importante de ser abordado desde o início da faculdade até agora, né, a galera mais adulta. É engraçado que no último congresso que teve em BH, eu conversei com alguns colegas que foram professores meus de pós e vieram falar, nossa, eu tenho muita dificuldade de botar a cara, eu não consigo falar, eu não consigo vender, eu não consigo... E eu entendo que isso é uma limitação, porque até pouco tempo atrás... você ter título era o que te dava autoridade. E hoje não é bem por aí. As pessoas não estão muito buscando título, as pessoas querem ir com a sua cara. E aí, se você não tem aqui, se você não se coloca aqui, né, fica mais difícil de se vender. Então, falar de marketing, falar de posicionamento, falar de estratégia, é algo que é muito recente, é muito novo. E para quem está começando agora, entenda, vocês estão 20 quilômetros à frente de quem começou há 30 anos atrás. Porque vocês já são da geração. Eu nem sou dessa geração, eu acredito que não, porque a gente pegou a internet no meio do caminho ali. A gente era MSN, Orkut, a gente foi se adaptando. Orkut, ok.
Aí vai indo, opa, é assim que funciona, o Instagram era só para foto. Vocês que estão formando agora, que nasceram aí em 2000 Já estão muito sempre, né? mais. Nossa, vocês estão muito mais habituados com Tempo, isso aqui, de botar a sim. cara, de falar, de gravar TikTok, de não sei o Eles quê, já coisa. nasceram nesse hype, né? Então, assim, vocês já estão 20 anos na nossa frente, à frente da galera que formou há 20 anos atrás. Vocês têm tudo a favor de vocês. Então, aproveitem disso, mas de forma consciente, sem enganar ninguém, sem vender serviço que Com não ética sempre, funciona, né? com ética, exatamente. E ajude os colegas que estão lá, ó, de 20 anos de formado e que precisam se colocar. É muito mais difícil para quem é antigo se colocar nesse novo momento, porque é tudo muito novo, né? Pra gente, que pegou no meio do caminho. Isso, você é a mesma faixa etária que eu, ali de 34, 35 Sim. anos. Foi se Já é adaptando. complicando, a gente. Vai É, ter já é pessoal complicado. dos 70, Exatamente. né? E eu lembro que no congresso o Godoy veio falar comigo e falou: Aline, eu não sei como fazer, eu acho isso um saco. Porque de fato é. Você que não teve, não cresceu nisso aqui, tem que se colocar, agora se vê obrigado a estar presente. Então, assim, falar de marketing é muito legal porque, assim, é o velho aprendendo uma coisa nova e é o novo tendo algo para ensinar. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Muito legal. Show de bola. Muito obrigado pela participação. Foi um prazer com você. Essa troca de conhecimento foi muito rica para a Ferg, para todos que acompanharam a gente. E é isso. Obrigadão, hein? Eu que agradeço o convite. Podem contar. Quando precisarem, eu estou aqui. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.